boa tarde a todos. Vamos continuar a nossa preleção falando no Brasil, né, dessas dificuldades que nos impuseram, e vamos aqui falar a respeito de alguma saída que temos. O Brasil não vai se abater com isso aí. O Brasil está sofrendo sim, mas o Brasil tem recursos naturais que nem outro país do planeta tem tantos recursos como nós temos. E nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar buscando a saída. No Brasil, quais sempre foi a saída? Quais foram a saída? Nós temos uma que é imbatível, que é o agronegócio. E o agronegócio do Brasil nunca cai. Por mais dificuldade que os governos se impõem, né, que os governos petistas, socialistas, comunistas impuseram, mas ainda é o que segurava ainda a bronca de tudo, né, o agronegócio. O agronegócio está aí, vai continuar em alta. Né, a pecuária, a criação de gado, expansão, né, da criação de gados, as pastagens, as lavouras de soja para exportação, né, milho, algodão, tudo isso aí é que vai segurar as pontas. O Brasil não vai cair por causa disso aí. E nós estamos firmes, nós estamos também nessa área, hoje trabalhando nessa área, né, de produção, para exportação de gado, exportação de tudo. Então é uma área que vai segurar, né, para que o Brasil não quebre. Mais uma vez, porque a indústria está sofrendo mais. O parque industrial brasileiro, nos últimos 35 anos, foi sofrendo um sucateamento e não cresceu. Mas fizeram isso de propósito, para que o Brasil quebrasse, para que a classe média se diminuísse e empobrecesse e ficasse dependente do Estado brasileiro. Isso aconteceu, que é um fato criminoso. Então, e aí criaram, né, criminosamente 12 milhões de desempregados direto. Mas na verdade é muito mais, nós sabemos que tem mais de 30 milhões de desempregados. Então, isso aí saiu, né, continua na formalidade, continua trabalhando como autônomo, mas então o Brasil não pode parar, porque o Brasil tem seus recursos, o Brasil é muito grande, é uma nação poderosa, é uma nação, como já disse, tem os recursos naturais que nenhum outro país do planeta tem. E nós então vamos explorar isso aí. Vamos explorar, até é bom que o governo, o presidente Bolsonaro, abra mais para que os garimpeiros possam garimpar. São terras brasileiras, são brasileiros que estão garimpando. Então, que deixa garimpar, que está no território nacional. Por que os internacionais podem levar os ouros do Brasil, levar as pedras preciosas do Brasil e o brasileiro não pode? Nós sabemos que os negócios, os contratos feitos, né, em anos anteriores, né, em venda de minério de ferro, por exemplo, só compondo o minério de ferro que é vendido, né, em preço barato, baratíssimo, compõe de mais 6 minérios, muito mais caro que o minério de ferro. É ouro, bauxita, casterita, essa coisa, tudo aí. Então vai no meio, vende um, entrega mais 5. Esse é o que o Brasil, que os comunistas socialistas fizeram desde FHC lá atrás. Foi fazendo isso, entregando o nosso minério para os outros de graça, né? Os outros foram enriquecendo, foi industrializando, produzindo, e nós temos que comprar, né, a preço de ouro os produtos industrializados, sendo fabricados pelo nosso minério aqui do Brasil, ferro, né, já que os outros não são pagos. Nós vendemos estou repetindo isso, nós vendemos ferro barato, mas junto com o ferro ali vai ouro, prata, cobre, vai tudo, vai mais dezenas de outros minérios, e esses vão de graça. Então essa é a pura realidade. Então é importante que nós digamos, não teve quem olhou para o Brasil. Nos últimos 35 anos, ninguém olhou para o Brasil. Olhou sim para explorar o Brasil, para levar o que é nosso, para poder estragar o que é nosso. Haja vista, né, as 3.000 ONGs que existem na Amazônia, para fazer o quê? Para explorar, levar nosso subsolo. Por que não foi olhar o Nordeste? Por que não foi cuidar, né, das áreas, né, de tristeza e sofrimento do Nordeste, da seca do Nordeste? Lá não tem nenhuma ONG. Mas na Amazônia tem mais de 3.000. Por quê? Porque lá o solo fértil está ali e não está no Nordeste. Essa é a pura realidade. Essa exploração. Faltou o que nisso aí? Faltou brasileiro com espírito nacionalista? Faltou brasileiro para cuidar do Brasil? Não. Para poder estragar o Brasil apareceu demais. Apareceu aí e nada, umas 6 legislaturas. Por que legislatura? Porque o Congresso logo se infestou de petista, socialista, comunista, e os presidentes também foram, né, com essa mesma linha, e então começou a quebrar o país. Tirar o que é nosso, entregar de graça para os outros, para o país que não tem nada a ver, isso para manter uma linha socialista, comunista internacional.
o nosso dinheiro, que quebrou nosso país, serviu para manter, né, uma linha socialista comunista que estava quebrando, estava afundando. Isso aconteceu, né, com a queda do Muro de Berlim em 1989. A partir dali, eles se sentiram quebrados. Então se soergueu, veio soerguer aqui na América Latina. Quando então dois crápulas de pior qualidade de autoritarismo, não diz chefe de nação, porque eles são ditador, não dá nem para ser mais chefe de nação, veio aqui em 1990 e criou um bandido, um tremendo de uma armadilha criminosa chamado Foro de São Paulo. Isso foi o pior de tudo. E esse tal de Foro de São Paulo é que fez, né, a América Latina toda se quebrar, se degenerar, estragou tudo. Quis copiar, né, o que está lá na Europa lá. Aquele lá, a comunidade europeia, é socialista comunista, né? Exceto a Inglaterra, que agora saiu fora, esse ano passado. O mais ali, aquilo ali foi tudo invenção do socialismo comunismo, que hoje está lá, a dificuldade imensa, imensa. Então quiseram fazer assim o mesmo com a nossa aqui, nossas Américas, América Latina, América do Sul e América Central. Qual foi o resultado disso aí? Pobreza, quebradeira. E depois ainda preparou ainda para invadir a América do Norte, que é o maior país do mundo, rico, capitalista, conservador, cristão. Aí preparou aqui, né, a pobreza que eles criaram, fabricar aqui na América Latina, para poder invadir a América do Norte. Ainda bem que foi rechaçado pelo grande presidente Donald Trump. Não permitiu. Os mexicanos teve que engolir seco. Estava dando maior força, né? Foi eleito lá agora no último tempo, no último ano aí, né, um presidente comunista também. Só que Trump barrou logo ele. Né? Aqui você não permite fazer. Aqui não vai deixar entrar e não vai entrar. E organizou tudo. Está organizada a entrada de pessoas nos Estados Unidos, porque lá não vai transformar aquele país, né, em comunismo, porque, muito embora lá o Partido Democrata lá é o mesmo PT daqui. É a mesma anarquia daqui. Então, esses partidos, né, que são usados pelos socialistas comunistas para ser um instrumento de poder deles e massacrar o povo, massacrar o crescimento interno, fazer a implosão. O que mais usa é partido desse jeito para poder implodir as nações, enfraquecer as nações, enfraquecer o povo ficando pobre, passa a depender do Estado, diretamente do Estado, passa a receber Bolsa Família, passa a receber essa que na verdade é uma esmola e é uma compra de voto antecipada, esse tal de Bolsa Família, não é nada mais do que isso aí. Então, esse é o método que o socialista comunista adotou para poder enfraquecer as nações e impor, né, o regime dele, socialista comunista, e ainda mais agora, ligado ao islamismo. Isso é o que a nova ordem comunista mundial está adotando, né? Socialismo, comunismo, somado ao islamismo. Esses regimes, esses sistemas de governo, só é contra a nação. Vamos dar um exemplo aqui. 35 anos para cá, o que fizeram a favor dos brasileiros? Nada. Tudo contra os brasileiros. Tudo contra. E exploração de todo sentido. Permitiu que aqui no Brasil fosse criado dezenas de grupos de empresas, né, só para explorar os brasileiros. Só para explorar. E outra coisa, explorando, sempre se liga a um órgão do governo. Sempre se liga. Vou dar um exemplo, Detran. Por que tanta coisa que se liga aos Detrans para dificultar e suspender as taxas de, né, aumentar as taxas de cobrança de taxa e cobrança de tudo, né? Um outro órgão também, outro órgão foi criado. Quando eles deixam de ser sérios, às vezes é pernicioso e é maldoso, né? São as empresas que colocam esses pardais nas BRs para multar os outros. Aquilo ali é outro fator criminoso. Aquilo ali é uma coisa que vem a dificultar a vida do brasileiro de graça, desnecessário. Todo brasileiro sabe o que está fazendo, tirou a carteira, passou pelo crivo, né, das autoescolas, passou tudo ali, obedeceu a lei. Não. E vem inventar que aquilo ali é para diminuir acidente e nunca diminuiu nada. Diminui nada, ao contrário. A mortandade continua do mesmo jeito. O que faz diminuir, né, acidente de estrada são as estradas bem conservadas e todas elas duplicadas. Cadê?
Alguém duplicou o Estado do Brasil? Está tudo precisando duplicar. Onde é que foi parar o dinheiro de nós construir nossa infraestrutura? Foi parar em Cuba, né? Foi parar nos países da América, né? do norte da África. Foi parar nos outros países aqui da América Central e Sul. De graça. E não teve retorno mais nunca. Essa é a pura realidade. Então, voltando aqui ao nosso assunto. É importante dizer, repetir, nos últimos 35 anos, não teve ninguém que legislou a favor dos brasileiros. Mas legislou sim, o contrário. Foi fazendo leis, o Congresso foi fazendo leis contra os brasileiros, criando isso, instituindo isso, multas altíssimas, fazendo tudo contra os brasileiros. Punição para quem não merece, para quem trabalha. E eles lá que estavam fazendo lei, recebendo alto salário, deveriam ser punidos, acabar com o nosso país na corrupção, na roubalheira. E está aí sem punir hoje. Né? E o Supremo, que deveria fazer a punição disso aí para evitar a quebradeira do nosso país, foi conivente e deixou de punir, né, os políticos. Aliás, fez o contrário, porque quando criou-se, né, surgido do público, do povo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da nossa gloriosa polícia, né, vou falar o nome de todas, aí sim, o Supremo mostrou quem é a cara, mostrou quem é ele, mostrou que ele estava ali para defender os malas, defender os nocivos dos senadores e deputados. Então trabalhavam um defendendo o outro ali. E o país com isso foi quebrando, foi crescendo, mas se definhando, né? E as dificuldades foram aumentando, e dizendo, e a imprensa vem dizendo que estava tudo certo, estava tudo bem, e omitindo para os brasileiros, né, que o país ia bem. Na verdade, o que aconteceu? Foi a quebradeira que está aí, né? Então, até que nós reagimos, né? As famílias brasileiras reagiu, procurou o melhor que tinha lá dentro do Congresso, procurou aquele deputado isolado, que era mal visto lá dentro, mas foi aquele que veio salvar o país, chamado Jair Messias Bolsonaro. Né? O elegemos, é o nosso presidente, e vai continuar todo o tempo. Não tem que mexer com esse homem. Não tem que mexer, não tenta mexer com ele. Não tenta tirar do poder, porque vai haver uma guerra civil imediatamente. Não estou estimulando isso. Estou dizendo a pura verdade. Que tente, que venha com esses impeachment lá para ver o que vai acontecer. Pode ter certeza disso. Então estamos aqui indignados, porque o Brasil não merece o que está aí. Não merece. Agora que encontramos a saída do caminho, vem essa outra pandemia, que também criada possivelmente dentro de um país comunista, que vem estragar, né, a nossa decolagem, aquilo que o Brasil estava iniciando tão bem, pela equipe, a grande equipe de ministros, que está criada pelo grande presidente Jair Messias Bolsonaro. Agradeço a todos, peço aos irmãos do Brasil, de direita, que ajudam o nosso canal a crescer, inscreva no nosso canal, dá um joinha, e vamos então valorizar muito mais pessoas com esse espírito de união, de direita, conservadorismo, fazer patrimônio, crescer, liberdade, construir riqueza. Isso é o que a gente precisa, o brasileiro precisa, e não merece de ficar aí, né, recebendo esmola de governo, não. E nem ser dominado por quem são maldosos, coração maldoso, né, por regimes, né, que só fez maldade nesse planeta. Então, a gente agradece a todos. Muito obrigado.